Você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro de Números, capítulo 13. Números 13, do 25 ao 33. Você que está aí acompanhando o nosso culto, prestando o seu culto ao Senhor, através da transmissão online, Deus abençoe a sua vida. É um privilégio cultuarmos juntos. Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação. E mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Ela nunca volta vazia. Cumpre nessa noite o propósito que o Senhor tem com a Tua igreja. Nós não queremos receber gotas, nós não queremos receber pela metade, mas queremos ser ministrados na íntegra, sobre tudo aquilo que o Teu Espírito deseja falar conosco nessa noite. Abra os nossos ouvidos espirituais, Senhor, que nós possamos ouvir a Sua voz e dizer como Samuel: fala que o Teu servo ouve, fala que a Tua serva ouve nessa noite. Amém. Você pode se assentar. Quarta da semeadura. E o texto que nós lemos fala de uma semeadora na vida dos filhos de Israel. Esse texto narra um episódio em que Deus ordena a Moisés que enviasse 12 espias à terra prometida de Canaã, para espiar a terra e trazer um relatório daquela terra. Eles deveriam observar alguns pontos importantes da terra. Como era a terra? Se ela era uma terra boa ou má? Eles deveriam observar como eram as cidades, se eram arraiais ou fortalezas. Eles também deveriam observar como era o solo, se era fértil ou estéril. Se possuía ou não matas. E além de trazer um relatório da terra, eles deveriam trazer os frutos da terra. E aqueles 12 espias foram espiar a terra prometida. E ali eles viram que a terra era muito fértil. Era tão fértil que no Vale de Escol, para carregar um cacho de uva era necessário 2 homens. E eles precisavam colocar uma vara para carregar um cacho de uva. E eles trouxeram os seus relatórios de 12 espias. 10 deles
depois de 40 dias de espiar a terra, eles fizeram um relato daquela terra. Eles mostraram os frutos daquela terra. E eles chegaram, daqueles 12 espias, 10 disseram: olha, a terra é boa. Eles mostraram o fruto que ela produzia. A terra mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o grande problema nosso, às vezes, é o que vem depois do mais. E ali, depois desse mais, eles começam a prestar um relatório negativo daquela terra. A terra é boa, mana leite e mel. Deixa eu beber uma água aqui. Mas o povo que habita nela é um povo poderoso. As cidades são grandes e fortificadas. Ali tem muitos gigantes. Ali tem Amalequita, Eteu, Jebuseu, Amorreu, Cananeu, cheio de eu. E quando eles trouxeram esse relatório, o povo entrou em desespero. O povo de Israel começou a chorar. O povo de Israel começou a murmurar contra os seus líderes. Começaram a falar mal de Moisés e de Arão. Por causa do relatório daqueles 10 homens. Mas lembra que 12 foram espiar a terra. 2 deles trouxeram um outro tipo de relatório. Mas como assim? Os 12 foram espiar a mesma terra. Por que é que 10 trouxeram um relatório negativo, enquanto que 2 deles trouxeram um relatório diferenciado? O relatório daqueles 10 homens era um relatório de desprezo da terra. Era um relatório de maledicência. Eles começaram a falar mal da terra. Mas Josué e Calebe tinham um relatório diferenciado. Josué e Calebe fez calar o povo. O texto vai dizer que Calebe fez calar o povo, dizendo: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque nós somos perfeitamente capazes de fazer isso. E quando Calebe fala isso, os outros 10 espias dizem: nós não podemos atacar aquele povo, porque eles são mais fortes do que nós. E ali diante do povo de Israel, eles começaram a falar mal da terra que haviam espiado. Sabe o que acontece? Aquela terra devora os seus moradores. Lá tem gigantes. E eles começam a dizer: olha, nós, aos nossos olhos, somos como gafanhotos. E também aos olhos deles. Então, ali eles desprezaram a terra. E onde há desprezo, há perdas. Onde há desprezo, há perdas. Naquele momento, o relatório de Calebe e Josué era um relatório de fé, era um relatório de confiança. Eles falaram bem da terra. Josué e Calebe disseram: olha, a terra que nós espiamos é uma terra muitíssimo boa. Não existe um outro termo para revelar que algo é muito bom do que muitíssimo. Muitíssimo boa. E ele ainda acrescenta: se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos fará entrar nessa terra, que é uma terra que mana leite e mel.
E ele adverte o povo: não sejamos rebeldes. E não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão, nós podemos devorá-los. E a proteção que esse povo tinha já se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. E aqui nessa noite eu quero falar com você sobre essa semeadura. Eu e você precisamos entender uma coisa. Deus é um Deus de promessas. Ele tem promessas para a sua vida. Ele tem promessas para a minha vida. Ele tem promessas para esta igreja. Ele tem promessas para este bairro. Ele tem promessas para esta igreja, neste bairro, nesse tempo que se chama hoje. E você está na terra da sua promessa. Qual é o tipo de relatório que você tem emitido acerca da terra da sua promessa? O que você tem falado dessa terra? Quantos têm agido como os 10 espias? Movidos pela incredulidade, movidos pelo medo. Deixaram de enxergar o que a terra tem de bom. E começaram a falar somente dos desafios. Lá tem gigante. O gigante devora a gente. Eu te pergunto nessa noite. O que você tem falado da terra da sua promessa? O que você fala da sua família? Qual o relatório que você presta da sua família? Qual o relatório você presta da sua igreja? Como a sua igreja é conhecida ali fora por aquilo que sai da sua boca? Qual o relatório que você presta do seu casamento? Será que o nosso relatório tem sido como dos 10 espias? Ou como de Josué e Calebe? Como nós temos nos posicionado em relação à terra de promessas que Deus tem para nós? Sabe, meus irmãos, a gente semeia com a nossa língua. A gente semeia com as palavras que saem da nossa boca. Que eu e você possamos nos lembrar todos os dias que palavras são sementes. Palavras são sementes. Elas vão germinar, elas vão crescer e elas vão frutificar. Que tipo de semente eu e você estamos semeando? Toda semente vai frutificar. Seja ela uma boa ou uma má semente. A semeadura dos 10 espias teve uma consequência. O relatório negativo deles contaminou o povo de Israel, espalhando no meio do povo medo, espalhando no meio do povo terror, e espalhando murmuração contra Arão e Moisés. Cuidado com aquilo que você diz, mas sobretudo tenha cuidado com aquilo que você ouve. Nem tudo nós podemos emprestar o nosso ouvido. Se Eva não tivesse dado ouvidos à serpente, ela não teria caído. Eu e você precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente ouve. E ouvir é muito mais do que escutar. Ouvir é dar atenção. Ouvir é estar atento àquilo que está sendo falado. É possível contaminar ambientes quando a gente lança sementes ruins.
E às vezes, a semente está na língua, está nas palavras que saem da boca. A consequência daquela semeadura, daqueles 10 espias, foi medo e desânimo. Deixa eu te dizer uma coisa. Se tem uma semente que contamina, é o medo e o desânimo. Uma pessoa com medo, ela começa a disseminar o medo. Toma cuidado com isso, eu fui lá, é horrível. Ah, lá tem gigante. Mas uma pessoa também, que está lançando a semente do desânimo, ele é contagiante. E houve uma consequência para essa semeadura. Eles colheram dessa semeadura não poder entrar na terra prometida. Eles não puderam sequer ver a terra prometida. Essa história de que eu não morrerei enquanto a promessa não se cumprir, é para gente que está com o coração alinhado com a vontade de Deus. Porque se nós não estivermos alinhados com o propósito de Deus, a gente morre sem ver a terra prometida. Foi o que aconteceu com eles. A terra era para eles, Deus havia dado, Deus havia dito. Sabe, gente, quantas coisas o Senhor tem prometido para o seu povo. Mas às vezes a gente acha que a gente vai sentar e Deus vai dar no colo da gente. Não. Eles tinham que ir lá espiar a terra. Eles tinham que ir lá tomar posse da terra, colocar os pés naquela terra. Eles teriam que enfrentar os gigantes que habitavam aquela terra. E muitas vezes nós achamos que Deus falou, eu sento aqui, espero se cumprir, tudo bem. Não coloque seu joelho no chão não para ver. Não rega as promessas com a sua fé e com as suas atitudes não. Para ver. Senão a gente não vê. E cuidado com as sementes que você vai plantar. Semana passada, o propósito era falar sobre sementes lançadas na terra. O pastor falou sobre a parábola do semeador. E se tem uma coisa que eu aprendi com o meu bispo é que no dia da semeadura, nós precisamos selecionar a dedo quem é que vai lançar a semente conosco. No dia da colheita, não. Você nem vai precisar procurar, porque no dia da colheita sai gente de tudo que é buraco para celebrar com você. Agora, no dia da semeadura, você precisa escolher as pessoas certas. Porque elas vão lançar semente na sua terra, no seu solo. E essa semente, ela vai germinar e ela vai frutificar. Precisam ser pessoas da sua confiança. E esses 10 espias lançaram sementes ruins. E eles escolheram o fato de não poder sequer ver a terra, nem sequer pisaram na terra, conforme o Senhor disse a eles. O Senhor falou para eles o seguinte: olha, nenhum deles verá a terra que com juramento eu prometi aos seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Sabe o que Deus falou para aquele povo? Para aqueles 10 espias? Eu vou tratar vocês de acordo com o que vocês falaram aos meus ouvidos. Meu Deus, tem noção do que é isso? Já imaginou se Deus começar a tratar a gente do jeito que a gente fala? Pelas coisas que a gente fala? E nós vamos ter que prestar contas de cada palavra que sai da nossa boca. Cada palavra é uma semente.
E o Senhor declara claramente: vocês não vão entrar na terra. Está lá em Números 14:30. Qual foi a consequência da semeadura de Caleb e Josué? Deus disse algo sobre eles. Deus disse: olha, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou. O medo é um espírito, e o medo nos paralisa. E a palavra do Senhor vai dizer que nós não recebemos um espírito de medo, mas de moderação, de equilíbrio. A palavra do Senhor aponta para que sobre Caleb não havia um espírito de medo, sobre Caleb não havia um espírito de maledicência, sobre Caleb havia um espírito de fé. Nós vamos possuir a terra, porque nós somos capazes disso. Nós não precisamos ter medo, o Senhor é conosco. Como é bom caminhar com Josué e Caleb, não é mesmo? Aquele dia que você está passando por desafios, pensando em desanimar, pensando em desistir, e você encontra alguém que tem o mesmo espírito de Caleb e Josué. Vamos lá, Deus tem promessas com a sua vida. Não pare, não olhe para trás, não tenha medo, o Senhor é com você. É bom ter um Josué e um Caleb na nossa vida. Mas nós também precisamos ser Josué e Caleb na vida dos nossos irmãos. O espírito de desistência não cabe a nós. Lá em Hebreus vai dizer que nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam na nossa fé. Nós não estamos aqui para olhar para trás e sermos consumidos pelas circunstâncias, pelos ventos contrários, pelas palavras que estão dizendo. O povo de Israel foi tomado pelo medo, porque deram ouvidos a 10 espias com um relatório negativo. A quem você prefere ouvir? Homens e mulheres de fé, que estão debaixo de uma promessa de Deus? Ou alguém que tenta intimidar você e paralisar você? E dizer: ah, não é para você não. Ah, isso é grande demais. Você nunca vai conseguir chegar lá. Você não é capaz. Olha essa vaga aqui. Nossa, tem tantos gigantes maiores que você aguardando essa vaga. E esse concurso são pessoas de um nível muito superior ao seu. E se nós ficarmos dando ouvidos, nós vamos perder as nossas promessas. E quem sabe até mesmo murmurar contra elas. O Senhor me levou a ler um livro que estava lá na minha casa há muito tempo. E eu olhava para a capa dele e falava: ah, isso não tem nada a ver comigo, eu não preciso ler esse livro. Joyce Meyer, Eu e a Minha Boca Grande. E eu: Deus, que livro é esse? Todo mundo tem que ler esse livro, tá? Até você que acha que fala pouco. Você precisa ler esse livro. Junto a esse livro eu ganhei um caderno. E eu entendo que na minha vida nada é por acaso, porque eu caminho debaixo de um propósito e uma direção de Deus. Até um presente simples que eu ganho, eu fico perguntando: Deus, qual o propósito? Essa pessoa me deu isso aqui para quê? E na capa do livro estava escrito assim: tudo que eu escrevo vira um decreto. E o livro da Joyce Meyer vai falar que tudo que sai da minha boca se torna um decreto. E eu falei: meu Deus, nós precisamos vigiar muito aquilo que sai da nossa boca.
E essa autora, ela começa a dizer que muitas vezes nós cremos como Jesus falou, mas nós declaramos na linguagem do inimigo das nossas almas. Você crê numa coisa, mas você fala outra. É como se você vivesse numa contradição, dizendo, eu creio que Deus vai salvar a minha família, mas por outro lado você diz, a minha família é difícil, é pesada. Você crê como Jesus e fala como o inimigo. Tudo que sai da minha boca é um decreto. Para mim, para os meus filhos, para a minha igreja, para a minha cidade, para o bairro onde eu moro. O que você fala da sua vizinhança? O que você fala da sua rua? Eu moro num bairro abençoado pelo Senhor. A paz do Senhor reina naquele lugar. Por causa da minha vida, Deus abençoa toda a minha rua. Assim eu creio. Não é assim que Deus fez com José? Por amor a José, Deus abençoou a casa de Potifar. Por amor a você, Deus abençoa a sua vizinhança, Deus abençoa a sua rua, Deus abençoa o seu bairro. E aí eu estava com aquele caderno, tudo que eu escrevi era um decreto. Eu, Deus, quem sou eu para decretar alguma coisa? Eu só vou escrever aqui textos inspirados pelo Senhor, textos bíblicos que eu quero sobre a minha vida, que tem um significado para a minha vida neste tempo. E ali, meus irmãos, eu passei a anotar alguns textos sobre promessas de Deus que eu já estou vivendo, já estou desfrutando. Porque eu não somente escrevi, mas eu comecei a declarar. E um dos textos está lá em Apocalipse, que o Senhor diz assim, eis que porei diante de ti uma porta aberta que ninguém poderá fechar. Você precisa sair daqui desse culto decidido a lançar boas sementes daquilo que você fala. O inimigo, ele tem decretos de morte sobre a sua vida, sobre o seu chamado, sobre os seus filhos, sobre a sua igreja. Mas você é um agente de Cristo. Você fala como Cristo. A minha igreja é abençoada. A minha igreja é próspera. A minha igreja é amável. A minha igreja é serva. A minha igreja se move no amor ágape de Cristo. E nós viveremos consequências da nossa semeadura. Sobre Caleb havia um outro tipo de espírito. Se você está cercado de pessoas, porque olha, repare bem. De 12 espias, a maioria tinha um mau relatório. Às vezes você está num ambiente que a maioria está prestando um mau relatório, está falando mal da terra, está cheio de maledicência. Ainda que a maioria esteja fazendo o errado, faça o certo. Porque você vai colher a sua semeadura e não a do seu vizinho. Ainda que a maioria esteja falando mal da terra, você vai falar bem. Se eu puder falar bem, eu falo. Se eu não puder falar bem, eu não falo nada. Dobro o meu joelho e começo a interceder. Começo a profetizar sobre o vale de ossos secos. O nosso papel é profetizar vida. É aquilo que você carrega dentro de você. Lá em Josué 3,17 vai dizer que todo o Israel passou a pé enxuto atravessando o Jordão. Cadê o irmão Jordão? Está aí hoje? Hoje eu mencionei o nome dele aqui várias vezes na pregação, hein? Josué e todo Israel passou a pé enxuto atravessando o Jordão. Olha que coisa linda. Deus já estava traçando um propósito com Josué. Desde o dia em que ele foi chamado para espiar a terra. Quem sabe quando Josué foi espiar a terra de Canaã,
Nunca teria passado pela mente dele que um dia lá na frente ele seria o sucessor de Moisés, o responsável por conduzir o povo de Israel à terra prometida. Sabe a semeadura que você está fazendo hoje? Ela vai determinar o que você vai colher amanhã. Sabe a semeadura que você faz hoje, você não tem ideia. Esses dias pelas madrugadas, eu estava em oração e eu creio que o Espírito Santo nos leva a orar de alguma maneira. O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mas a palavra de Deus vai dizer também que dele é o querer e o efetuar. Então tem momentos que você está ali prostrado diante de Deus, falando com Deus, e o próprio Deus toma os seus lábios para declarar algo. E ali o que o Senhor colocou no meu coração e que eu falava para Deus, eu dizia: Senhor, eu sei que eu sou da sua confiança. Senhor, eu sei que eu sou da sua confiança. Sabe, gente, porque uma coisa é eu e você confiarmos em Deus. Agora outra coisa é Deus confiar em mim e em você. Uma coisa é a gente confiar em Deus, Ele é íntegro, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Eu trabalhei no setor público e lá existem cargos comissionados. São aqueles chamados cargos de confiança. São pessoas selecionadas e colocadas em certos setores e tratam de coisas mais importantes e que de fato precisa ser alguém da confiança. E aí eu quero dizer para você, não fazendo comparações, mas eu quero dizer para você nessa noite que eu e você somos filhos de Deus. E Ele confia coisas importantes a nós. E nós não podemos nos esquecer disso. Que nós estamos lançando a semente, nós estamos semeando, mas nós também somos semeados por Deus. Deus te plantou num lugar, Deus confiou a você sementes preciosas. Nós somos um jardim regado e cuidado por Ele. Então, quando Deus te colocar num ambiente, você precisa saber o que Ele quer que você faça naquele lugar. Você precisa se mover por um propósito e um posicionamento. Não é sair tomando decisão, não é sair fazendo. Às vezes a gente é tão ativista. E se a gente fosse basear no relatório das pessoas que estão ao nosso redor, a gente sai tomando decisão sem direção de Deus, e não é sobre isso. É sobre nós fazermos coisas pautadas num direcionamento claro de Deus. Eu te coloquei neste lugar para fazer isto para mim. E como é bom quando a gente entende isso. E a gente começa a perceber um movimento de Deus. Você é alguém da confiança do Senhor. Você é alguém que foi levantado por um propósito maior. E você precisa cuidar disso e zelar isso. Porque quando a gente está fazendo algo importante, nós não podemos emprestar o nosso ouvido a qualquer um. Certa vez o Senhor me deu uma direção muito clara. Ele disse: filha, para você viver as promessas que eu tenho para você, você vai precisar fazer 3 coisas. Você vai precisar colocar filtro nos seus ouvidos. Você vai precisar colocar um freio na sua boca e colírio nos seus olhos. Por que filtro nos ouvidos? Porque às vezes a gente precisa ter uma audição seletiva. Tem coisa que não entra aqui e sai aqui, tem coisa que nem entra. Tem coisa que você vai escutar, mas não vai ouvir, não vai dar atenção, não vai dar crédito. Como Neemias, eu estou numa grande obra e não posso descer. Deus confia grandes projetos a alguém que sabe o que vai ouvir e o que não vai. Freio na nossa boca, porque nem tudo que a gente ouve a gente reproduz. Porque nem tudo que contam para a gente significa que é verdade.
Porque a voz do povo não é a voz de Deus. Tem gente que acha que Deus é democrático, que a igreja é democrática. Gente, a igreja é cristocêntrica. A igreja não se decide pelo que a maioria pensa. A igreja é decidida pela palavra de Deus, porque ela tem um dono, ela tem Cristo Jesus. Então eu e você precisamos às vezes colocar um freio. Às vezes você vai segurar a palavra na ponta da língua e vai dizer: não é o momento, não é o lugar, não tem propósito aqui. Quantas vezes já aconteceu isso com você? Comigo já, parece que eu levo uma ferroada de Deus e fecha a boca, não é aqui. E colocar colírio nos nossos olhos, para que a gente possa enxergar a grandeza do Senhor, a majestade do Senhor, a santidade do Senhor, a beleza da santidade do Senhor, que precisa ser contemplada todos os dias. Porque se você fitar os seus olhos nas circunstâncias ao seu redor, você pode desanimar. Realmente, né? Nossa, a coisa tá feia. Tá difícil mesmo. Sabe, tem coisa na nossa vida que não é dificuldade, não. Tem coisa na nossa vida que é demanda. Só enfrenta essas coisas quem está vivo. Porque quem já é falecido não vai viver isso que eu e você estamos vivendo. Tem coisa na nossa vida que é demanda. Mas para Deus não tem dificuldade nenhuma. Porque eu e você saltaremos muralhas pelo poder do nome de Jesus. Então, meus irmãos, nós estamos diante de uma semeadura. O que nós vamos escolher semear? O que você tem trazido de relatório? E outra coisa, você não precisa dar relatório da sua vida para todo mundo não, tá? Pelo amor de Deus. Porque tem gente que conta tudo para todo mundo. E não sabe guardar tesouros. Baú não fica exposto e aberto para todo mundo. Existem áreas da sua vida que são reservadas, que precisam ficar na sua intimidade. Nem aquilo que a gente vive com o Senhor a gente sai contando para todo mundo. Nem todo mundo tem a mesma fé que você. Nem todo mundo está alinhado no mesmo propósito que você. Quantas promessas muitas pessoas deixaram de viver, de usufruir, de experimentar, porque falaram demais ou falaram para quem não deveria ter falado. E aí quando começa a falar, vem o mesmo espírito dos 10 espias. Isso é muito difícil. Isso é impossível. Ah, não, isso não é para você não. Agora, quando você conversa com Josué e Caleb, e vai dizer assim: eu te apoio, conta comigo, eu oro por você, vai dar certo em nome de Jesus. Se foi o Senhor que colocou no seu coração, Ele vai te dar condições para isso. Dia desses eu vi isso na faculdade. E eu sempre procuro ter uma palavra de fé no meu coração. Porque eu sempre creio num Deus que transforma o quadro, que muda a história. Pode estar difícil até hoje, até ontem. Ele vem e mexe, muda tudo. E de repente quando a pessoa olha e fala: uau! Eu e você precisamos ter o espírito de Josué e Caleb. Se coloca de pé nesse momento. Eu não sei qual é o relatório que você tem da terra da sua promessa. Eu não sei o que você tem falado dela. Eu não sei se você tem dado ouvidos ao que alguém está dizendo da sua promessa. Olha que ousadia. Às vezes Deus tem promessa para a gente e alguém vem dizer e falar mal da nossa promessa. Olha aí. Agora eu e você escolheremos dar ou não crédito a esses relatórios. Eu quero te convidar a vir para o altar, você que deseja fazer uma semeadura nova.